Olá, meus amigos do canal! Olha eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá eu e meu câmera Theo. Opa, beleza, meus amigos? Primeiramente, vamos agradecer a Deus, pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora Maria e agradecer a vocês que são a nossa força, a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Hoje a nossa investigação é nessa casa, onde a gente foi convidado para fazer uma investigação nessa casa. A gente entrou aqui e sentiu um clima bem pesado, eu e o Theo. Até o Theo sentiu, né, amor? A gente foi convidado aqui porque até o padre já veio aqui e o padre condenou essa casa. Gente, o padre condenou essa casa aqui. Ele disse que não sabe o que tem aqui, porque ele veio aqui rezar e ele se sentiu mal aqui e resolveu sair. Eu e o Theo, quando a gente entrou, a gente também se sentiu mal. Mas nós já repreendemos, já fizemos oração para que a gente possa fazer o trabalho aqui nosso, Essa investigação. E aí eu melhorei, deu uma forte dor de cabeça, assim, veio de uma vez, mas aí a gente orou, pediu permissão para entrar, entramos com respeito, Nós temos autorização para estar aqui, tá, gente? Nós temos autorização do dono da casa, aonde ele contou para nós o que realmente aconteceu nesse lugar. Ele falou assim, que não entende por que a casa ficou assombrada. Porque o homem que morava aqui, a família vendeu a casa para ele. E apenas o homem faleceu aqui. E ele não viu falar que o homem era mau, nada disso, Perguntou para os vizinhos o que acontecia, porque depois que a mulher vendeu a casa, falaram para ele que a casa é assombrada. Porque a mulher já havia reclamado, ela vendeu a casa porque ela não aguentava mais ficar aqui. Ela era atormentada depois que o marido dela faleceu. É assim, ele também tinha um filho com a mulher do primeiro casamento, ele tinha um filho. E de vez em quando até trazia o filho para cá. Eles eram bem unidos, não entende por que aconteceu isso, depois que esse homem faleceu. Ele ficou muito doente, Muito doente mesmo. E foi internado, ficou vários dias internado, veio para casa e ele respirava por aparelhos, tá? Tiveram que trazer para casa, comprar o colchão adequado, o aparelho, para que ele ficasse em casa. E ali eles estavam tratando, Mas ele só vinha, os médicos fez muitos exames, tudo quanto é tipo de exame. Não descobriram o que ele tinha, diz que tudo aparentava que estava tudo certo. A única coisa que aí a imunidade dele foi caindo, coisas assim, porque ele não comia direito, ele não conseguia comer, ele se sentia mal, ele ficava zonzo, ele tinha hora que ele parece que estava ficando doido, ele batia na cabeça, e só emagrecendo, ficou o couro e o osso. E depois que ele estava o couro e o osso, ainda ficou muitos dias ainda. A mulher dele não sabe como que ele sobrevivia daquele jeito. E ela não conseguia entender o que estava acontecendo com o marido dela. Mas, infelizmente, ele veio a falecer depois de tudo isso. E ela cuidou dele, ela disse que era uma mulher que cuidou muito bem do marido, mesmo ele estando ali doente. Ela trabalhava enquanto a filha cuidava e, às vezes, o filho dele, do primeiro casamento dele, vinha também para ajudar a cuidar, porque era muito difícil cuidar e ter que trabalhar para manter, Aí depois ela disse que ia vender também a casa, porque estava passando por necessidade, depois que ele faleceu, porque ela teve que sair do serviço ainda para cuidar dele, que ela trabalhava e cuidava dele, mas depois não deu mais. Então ela ficou cheio de conta e ela falou que ia vender. Só que ela falou para a vizinha que a casa estava assombrada pelo marido dela. E a vizinha falava assim, mas não entendo, porque ele era um marido bom para você, ele era um marido bom. Agora, por que a casa está assombrada? A gente não sabe. Ou se ele quer ajuda, pedindo alguma coisa para mim, alguma coisa que ele deixou de fazer e quer falar para mim, diz ela que não sabe se era isso, mas ela acabou vendendo a casa e saiu. E aí, como a casa ficou dessa maneira, o dono da casa chamou o padre, falou, padre, não tem como benzer lá? E o padre demorou bastante, porque é muitos compromissos. Quando o padre veio para fazer oração, ele se sentiu mal aqui. E ele falou que não ia fazer, porque isso ele não podia
carregar isso nas costas ou alguma coisa poderia acontecer com ele. Então ele fala assim, essa casa aqui, ela está condenada, não adianta. Tem que desmanchar, tocar fogo nessas madeiras, que a casa é de madeira, né? Acabar com tudo isso. Alguma coisa tem aqui, mas não é coisa boa não, é coisa ruim. E é por isso que eles ficam encabulados. Por que que é uma coisa ruim se o único que ele sabe, né, a única pessoa que sabe que faleceu aqui foi esse homem. Mas ele não fazia mal para ninguém. A esposa dele falou assim que ele começou, a primeira coisa que aconteceu com ele, quando ele ficou doente, quando ele se sentiu mal para ir para o hospital a primeira vez, ele vomitou. E ela falou assim que ele, junto com aquelas coisas que ele jogou para fora, saiu assim uma água verde. Verde, verde mesmo, estava verde, não sabe como. Aí ele achou que ele tinha comido alguma coisa e feito mal para ele. Então era só ir no hospital e pronto, ia ficar bem. E depois desse dia que ele aconteceu isso com ele, por várias vezes aconteceu, o médico, como não achou nada nele, ele estava internado lá já há meses e nada, ele resolveu mandar para casa, só que aí ele estava com a respiração curta, como que deixava em casa? Então, as pessoas ajudaram para que ele comprar um aparelho, respirar por aparelho, mas conseguiu ainda sobreviver aí mais de 3 meses depois disso. Só que ele não comia. Ele comia alguma coisinha assim na marra. Ela dava muito soro para ele, caldinho, mas não adiantava. Mas ele ficou aí dessa maneira, gente, o couro e o osso. E não entender, porque ele tinha boas amizades, tinha a família que ele cuidava muito bem, cuidava do filho também, né, pagava pensão para o filho dele que era do primeiro casamento. E era assim, era unido, sabe? Tinha amizade com a ex-esposa dele, tinha amizade com todo mundo, era uma pessoa boa. E isso, quando eles estavam contando para nós, eu pensei assim, o que será então? Se ele era uma pessoa boa, uma pessoa que até ajudava as pessoas, por que seria o espírito dele? Mas foi depois que ele faleceu, é que começou esse tormento nessa casa. Aonde essa casa está condenada, não dá para morar, não dá para fazer nada. E ela tá assim, ó, as coisas que ficaram aí, né, estão aqui dentro ainda, sujeira demais, eu acho que vocês vão ver assim, nós entrou aqui, conforme a gente ia pisando, ia subindo aquele pozinho assim pra cima, né? Parecendo. Então, ele falou assim, eu não quero mais essa casa, eu quero desmanchar ela, mas eu tenho medo de desmanchar ela e esse negócio acompanhar eu. Se eu desmanchar ela, sabe que esse negócio me acompanha? Perguntou para mim. Eu não pude responder para ele, gente, porque eu não tenho experiência sobre isso. Mas eu creio que não. O problema é aqui. E a gente está aqui para fazer a investigação, né? Se der presença, né, a gente vai fazer um spirit box aqui e oferecer ajuda para esse espírito que eles falam que não é coisa boa. Mas nós temos que saber, nós temos que fazer a investigação. Senão a gente não fica sabendo e também pode ser um espírito precisando de ajuda, não é mesmo? Então a gente vai fazer isso agora, passar o K2. Se você é novo no canal, ainda não é inscrito e quiser fazer parte da nossa família e se inscrever, se inscreva, ative o sininho para novas notificações, me segue no Instagram, vou deixar o link na descrição e vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição. É meu canal secundário junto com meu filho e nós agradecemos de todo o coração vocês que nos ajudam aqui no canal. Que Deus abençoe, que Deus dê vida, saúde, paz, prosperidade, união, felicidade e que Deus transforme tudo em bênção na vida de vocês, porque vocês são anjos na nossa vida. Então eu vou ligar o K2. Tem presença de espírito aqui? Se tiver presença de espírito, toque no K2. Nós estamos aqui para ajudar, não é para afrontar. Tem vizinho aqui, tá, gente? Tem vizinho aqui. Até foi com o vizinho que nós pegou a chave da casa, tá? O dono daqui tinha deixado a chave com o vizinho, porque ele não mora aqui na cidade, né? Tem presença de espírito aqui? Por favor. Olha como que tá isso aí. Nem sei se pode mostrar, né, amor?
Se não puder mostrar, aí nós corta, né? Não perguntei para ele se podia mostrar. Sinal. Dando sinal. Ó, gente, tá dando sinal. Então já vamos iniciar o Spirit Box, já vamos oferecer ajuda, não é mesmo? Ele tinha um problema de coisa, né? Lá em cima da mesa, que eu vi. Deixa eu ver. Ai, deve ser dos aparelhos, não é não? E uma sacola aí. Eu não sei. Ó, gente do céu, olha isso aqui, eu não tinha visto. Tá vendo? Eu acho que é de gases, acho que esse aqui é gases, gente. E tem um aparelho aqui, ó. O que é isso, amor? Um livro? Tinha um livro. Dá licença. Olha aqui o ano. 1950. 50. Gente, vou deixar aberto do jeito que estava. Eu fiquei com a mão aqui porque estava aberto. Nesse aí eu vou deixar aberto, tá? É um livro, né? Não sei o que é. Vou pegar os aparelhos pra começar. Isso. Com toda a licença, com todo o respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2 quer a nossa ajuda? O espírito que tocou no K2 quer a nossa ajuda? Estranho, não está respondendo. Mas deu sinal no K2. Por favor, se comunique com a gente, porque deu sinal no K2. Você pode se comunicar com a gente? Sim. Falou que sim. Mas não estava respondendo. Voz de homem. Qual o seu nome? Você pode falar o seu nome para nós? Por favor, meu nome é Rose, estou junto com meu esposo Theo, estamos aqui com o anjo e a mentora para lhe ajudar. Pode falar seu nome para nós? Hã? Vira? Vira tripa, parece. Falou. Vira tripa? Eu entendi tripa também, mas eu fiquei até com medo de falar, porque eu não sei se é isso. Será que tá brincando com a gente? Acho que deve ser o apelido, né? Porque parece que passou mal o negócio do estômago, lembra? Será que você está falando do estômago? Tem que ver se é o homem que faleceu aqui, né? Mas eu não entendi. Como assim vira tripa? É um apelido? Eu. E você é o homem que faleceu nessa casa? Você entendeu o que ele falou? Foi mandado. Foi mandado. Como assim mandado? Mas eu quero saber se é o homem que faleceu aqui. Pode falar para mim se é o homem que faleceu aqui? Não. Não estou entendendo então, porque estou falando que esse espírito... Mandaram você aqui? E eu posso te ajudar. Você quer ajuda? Nossa. Viu? Não. Olha, eu vim aqui para ajudar o espírito de um homem que faleceu nessa casa. Então não é o espírito dele que está falando comigo. Ele aí? Ele está aqui então?
O espírito desse homem? Sim. Tem dois espíritos, então? Tem dois espíritos aqui. Eu posso falar com ele? Deixa eu entender aqui, porque tá confuso esse negócio. Ajuda. De homem, falou ajuda. Agora falou ajuda. Mas quem falou ajuda? Você entendeu? Valério? Valério, né? Valério. Tem alguém chamando? Mas a vizinha sabe que nós estamos aqui fazendo investigação. Alguém na rua. Parece que está no portão. Vamos continuar, né? Não atrapalha a nossa investigação, gente. Valério, você é o homem que faleceu aqui. E você disse que quer ajuda. Sim. É o homem que faleceu aqui. Ô Valério, e essa voz que falou pra mim, que é um espírito, vira tripa, foi isso que ele falou, amor? Foi. Até esqueci qual que é o nome, meu Deus. A gente pensou que era apelido seu. Quem é? Ele é do mal. E o que ele está fazendo aqui? Misericórdia. Viu? Ele eu não posso falar a palavra, gente. Tirou a vida dele. Esse espírito é um espírito do mal. E ele falou que mandaram ele aqui, então foi mandado. Olha, a gente vai ajudar você, que você falou que quer ajuda. E a gente vai ajudar você. E você não vai ter mais contato com esse espírito do mal, tá bom? Ô, tadinho, por favor. Pediu por favor, olha que dó. E agora eu pergunto para esse espírito que falou comigo, que vira tripa. Eu pedi para a mentora não deixar mais, mas eu preciso perguntar uma coisa para ele. Quem mandou você aqui? O espírito que falou que o nome é esse nome aí, vira tripa. Não entendi esse nome, gente. Quem mandou você aqui? Ex-mulher. A ex-mulher dele, amor. A ex-mulher dele mandou você aqui? Misericórdia. Estou nervosa, hein? Como assim? E você? Foi um trabalho que foi feito do mal para ele, é isso? Você é do mal? Foi. Foi feito um trabalho para ele. Para que ele viesse. Ela fez isso porque, será que... Eu não sei como foi a separação de vocês, Valério, assim... Você se separou dela para ficar com essa atual mulher sua, que você faleceu aqui nessa casa? Na casa dela?
É. Entendi. Se apaixonou por essa mulher, então ela fez um trabalho para acabar com a sua vida. E eu tô aqui. Chocada, gente. Misericórdia. Então quem assombra aqui, quem atormenta aqui, é esse espírito que foi mandado para você, para fazer o mal para você. Isso. Entendi. Esse espírito do mal, ele não vai permanecer aqui. Se eu ajudo o seu espírito, você sai daqui. E ele não tem o porquê mais ficar aqui te atormentando. Então, ele vai sair daqui. Mentora, eu vou fazer uma perguntinha para a mentora, gente. Muito importante isso. Mentora, eu ajudando o Valério, como o espírito do Valério vai ser encaminhado, esse espírito ruim que acabou tirando a vida dele, foi mandado, né, para isso, sai daqui? Sim. Ele sai daqui. Então, isso é muito importante, né? Para que não fique atormentando aqui esse lugar. Então, o Valério, você tem arrependimento de ter deixado a sua esposa, de ter feito algo errado? Não sei se você teve algum motivo para separar dela. Mas, em geral, perguntando para você se você tem arrependimento dos seus pecados? Sim, ele tem arrependimento. Você quer pedir perdão? Para Deus. E também perdoar a sua ex-esposa que fez isso para você. Perdoa ela. O importante é você seguir seu caminho, né? Um caminho de luz e sair desse lugar, porque você já sofreu muito aqui. Isso, meu irmão, é perdoar. Isso é muito importante, né? Então, o que atormenta realmente esse lugar não é o Valério, gente. Muita gente pensava que é o espírito dele, mas não é. É uma coisa ruim que mandaram para acabar com a vida dele. E você não pediu, né? Você não orou, não pediu a Deus, não rezou, né? Cada um fala de uma maneira, né, gente? Rezar, orar é uma coisa só. Então, você não rezou e para que saísse disso tudo? Não. Não vou fazer mais perguntas, gente. A vontade é perguntar mais, falar a verdade para vocês. Outras coisas, mas eu acho que ele quer sair daqui. Ele quer ir para um novo caminho e sair desse sofrimento. Porque esse espírito ruim está atormentando ele. Ele sofre aqui, né? Tanto é que ele pediu ajuda. Seu sofrimento é muito grande aqui, é um sofrimento insuportável. Se você puder falar para mim. Sim, é insuportável, gente. Então vamos ajudar ele, não é mesmo? Eu vou deixar uma água e uma vela para você. A água significa pureza que mata a sede e a vela é luz para você que está na escuridão. Para que você possa seguir o seu caminho em paz. Tá bom? Posso deixar? Sim. Ele não vai. Nossa. Ele vai.
É com toda autoridade que eu digo para você que ele vai, tá? Peço para a mentora e o anjo que expulse esse espírito mal daqui e que ele não venha atrapalhar nada, porque ele não tem poder, nem de tocar em mim e nem de não deixar o Valério fazer a passagem. Fica tranquilo, Valério, seu espírito vai fazer a passagem e esse atormento vai acabar, né? A mentora e o anjo já está retirando esse espírito mal daqui, ele não vai mais falar com a gente. Você consegue ver a luz do anjo, da mentora? Sim, são eles que vão encaminhar você. Eu e o Theo vim para ajudar. Só que eu e o Theo a gente não salva ninguém. Só quem pode salvar é Deus, que é digno de toda honra e de toda glória. Segue o seu caminho, segue em paz e nós vamos pegar a água e a vela para você, tá bom? Ok. Nós que agradecemos, tá bom? Segue o seu caminho, né? Meus amigos, agora a gente vai ajudar o Valério, né? Infelizmente aconteceu isso com ele, né? Foi mandado essa coisa para ele, essa coisa ruim, que tirou a vida dele. E ele disse que não rezou, não fez nada, né? E nós não conseguimos viver sem estar debaixo da guarda do nosso Deus, em oração. Por isso que sempre eu peço oração para vocês, porque não é fácil lidar com o que eu lido. É muito difícil para a gente ter autoridade, não ser tocado, né? Como teve um vídeo meu aí, que até o Marcelo fez short, colocou aí para as pessoas verem como que é e colocou o testemunho meu depois. Esse é um vídeo que eu tenho lá atrás, quando eu estava ainda aprendendo, né? Mas naquele dia eu aprendi que quando a gente está vulnerável é quando a gente está com raiva com essas coisas. Pelos que eu não conseguia, não entendia como lidar com a internet. Hoje eu sei que eu tenho que deixar tudo para lá o que falam. Deixa para lá. Entrego tudo na mão de Deus. Deus sabe da minha vida, sabe, né, de tudo que eu faço. Sabe que eu não faço mal para ninguém. Então, isso aí que é importante. Então, não podemos ficar assim, sem oração, sem pedir a Deus, para Deus cuidar de nós. Sabe por quê? Porque sem Deus a gente não vive, a gente não amanhece o dia. Temos que agradecer quando amanhece o dia e nós agradecer por mais um dia que Deus está dando de vida para nós, né? É motivo de comemoração você acordar. Isso é muito importante. Então, ele disse que não rezou. Então, ele não tinha, assim, um apego com Deus. Temos que ter. A nossa vida não é fácil, não é fácil. Então, para que a gente não venha ser tocado, para que tenha autoridade, temos que estar debaixo de oração e não podemos ter raiva de ninguém. De ninguém. Quando o inimigo te afronta, é para que você tenha raiva, para que seu coração fique com raiva, e aí ele consegue ali tocar em você, consegue fazer o que ele quiser quando você está com o coração cheio de ódio e raiva. É muito duro isso. E às vezes o inimigo afronta, né, para que isso aconteça. E vamos ajudar ele em oração? Ainda bem que ele conseguiu entrar em contato com nós, né? Com certeza a mentora interviu, porque aquela coisa ruim não deixou ele falar, só ele que falava, né? Mas a mentora interviu e ele falou, ele pediu ajuda. Vamos orar por ele? Eu, vocês e o Theo. E não esquece que nós amamos vocês, fiquem com Deus e vamos orar. Valério, ainda tem presença de espírito aqui? O espírito do mal, o espírito do Valério, se tiver aqui ainda, pode entrar em contato com nós? Glória, né? Pedindo para nossa mentora, com todo respeito, se o Valério conseguiu fazer a passagem.
Sim. Agradecida ao nosso anjo, a nossa mentora, que Deus abençoe vocês. Muito feliz.